Quem participa da audiência trabalhista? Pessoal, de acordo com a lei, estarão presentes na audiência trabalhista o juiz do trabalho, o seu secretário, as partes envolvidas na ação trabalhista, acompanhadas ali das suas respectivas testemunhas. É importante dizer que o juiz, ele exerce o papel de presidente da audiência. Ele é responsável por conduzir esse ato. Então, ele vai determinar o momento em que será declarada aberta a audiência. Ele é responsável por analisar requerimentos, por determinar a produção probatória, por indeferir eventuais pedidos feitos oralmente pelas partes na audiência. Ele é responsável por manter a ordem da audiência, inclusive ele tem poder de polícia, pode determinar a prisão de alguém que esteja tumultuando esse ato processual, pode requisitar força policial também, tudo para manter a ordem na audiência trabalhista. Ao lado do juiz, nós temos o secretário, que exerce uma função de auxiliar. Ele vai ser responsável, por exemplo, por realizar o pregão, que é o chamamento das partes para que elas entrem na audiência trabalhista. Eventualmente, também pode chamar testemunhas para que entrem na sala de audiência no momento oportuno e prestem o seu depoimento, tá certo? Além disso, ele exerce um papel fundamental, que é o registro da ata de audiência. Todos os acontecimentos da audiência são transcritos nessa ata. Por quê? No processo do trabalho, a audiência trabalhista ela tem como característica a oralidade, e tudo aquilo que é dito, que é decidido, é transcrito na ata de audiência, para que essas informações elas não se percam e tanto as partes como o próprio juiz possam utilizar a ata de audiência para eventualmente sentenciar ou até mesmo questionar aquilo que ficou definido em audiência, tá certo? É importante que você saiba que o reclamante e o reclamado são obrigados a comparecer pessoalmente na audiência, certo? De modo que eles são as partes diretamente interessadas no conflito de interesse. Na audiência trabalhista, por ser única, ou seja, ter uma concentração de atos processuais, como regra, tanto o reclamante como o reclamado, eles são ouvidos, e o depoimento pessoal deve ser prestado ou pelo empregado ou pelo empregador. A lei estabelece as hipóteses de substituição do trabalhador e também do empregador. O trabalhador ele pode ser substituído pelo sindicato de classe quando se tratar de uma reclamação trabalhista plurima, ou seja, quando vários trabalhadores se reúnem para ingressar com uma ação contra o mesmo empregador, ou então em se tratando de ação de cumprimento, que é uma ação de conhecimento de rito especial, na qual o trabalhador pretende o cumprimento de uma cláusula estabelecida num acordo ou numa convenção coletiva de trabalho, ou até mesmo numa sentença normativa, que é uma decisão judicial proferida num dissídio coletivo. O trabalhador também pode ser substituído em caso de doença ou outro motivo grave. E aí, nesse caso, o trabalhador pode nomear o seu sindicato de classe ou designar outro trabalhador que exerça a mesma profissão, incluindo um colega de trabalho. Agora, o empregador, ele pode ser substituído por um gerente ou por um preposto. O gerente é alguém que exerce o cargo de confiança na empresa, é alguém de confiança ali do empregador, que presta serviços para ele, que está dentro da realidade da empresa e até mesmo pode ter presenciado os fatos. Então, ao invés do empregador ir pessoalmente, a lei faculta a possibilidade de designar o gerente ou até mesmo nomear um preposto. O preposto não precisa ter vínculo empregatício com o empregador. Pode ser qualquer pessoa, um contador, um estagiário, pode ser qualquer pessoa que o empregador indique para prestar depoimento ali no seu lugar
tá certo? É importante que você saiba que a declaração feita pelo preposto e pelo gerente em juízo vai vincular o empregador, tá certo? Além disso, para exercer a função de preposto ou para atuar ali como substituto do empregador, não é necessário ter presenciado os fatos, basta que o gerente ou preposto tenha conhecimento dos fatos, está a par de tudo que está acontecendo ou que está sendo requerido no processo e tem condições de esclarecer todas as perguntas que eventualmente forem realizadas pelo juiz ou pelas partes interessadas, tá certo? Fiz aqui um pequeno resumo para você e sobre as pessoas que devem estar presentes aí na audiência. E só para a gente concluir, eu mencionei das testemunhas, as testemunhas das partes também podem estar presentes na audiência. Como regra, elas comparecem independentemente de intimação. Elas vão voluntariamente em juízo. E se houver necessidade, se elas não comparecerem, o juiz do trabalho pode intimá-las para comparecer num outro momento. E aí, se eventualmente elas se ausentarem novamente, o juiz pode determinar, inclusive, a condução coercitiva para que elas prestem e digam em juízo aquilo que elas sabem sobre aquilo que está sendo discutido no processo. Maravilha? Essa é a dica de hoje. Se você gostou, é só curtir. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, deixa aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia a respeito de trabalho, processo de trabalho, tudo para te ajudar aí, para contribuir com os seus estudos. Até o nosso próximo vídeo e uma excelente quinta-feira.